com grande satisfação que nós, do Laboratório de Estudos do Ambiente Urbano Contemporâneo, daremos continuidade ao 10º ciclo de Cinema e Debate Urbanicidades, que acontece desde 2015 no Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP. Então, só para a gente contextualizar um pouco o que é o Urbanicidades, né? Ele surge como um experimento interno aos encontros do nosso grupo de pesquisa, um exercício sobre a observação da cidade como uma realidade e ideação em constante transformação, que conformamos, habitamos e somos habitados, partilhamos e reproduzimos em nossas práticas. A ideia e o objetivo de Urbanicidades é a de provocar a reflexão e o debate, ampliando o diálogo para além da comunidade acadêmica, por meio de sessões temáticas e utilizando recursos audiovisuais que incentivem a discussão. As edições anteriores estão disponíveis no repositório do IAUSP, através do site e do canal do YouTube IAUSP. Ai, gente, calma o papel, né? Neste ano, o Urbanicidades conta com o apoio do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, integrando a programação temática 22 no IAU, proposta pela Comissão de Cultura e Extensão, que traz para o debate as contribuições da Semana de 1922 ao Brasil, sobre um ponto de vista contemporâneo. Além disso, de modo muito especial nesse semestre, as sessões de Urbanicidades voltam ao seu formato presencial, aqui no SESC São Carlos. A parceria com o SESC afirma nosso objetivo de ampliar a discussão para além das universidades. O ciclo anual de Urbanicidades, intitulado Repensando Brasis, por meio das lentes do cinema e suas criações artísticas, que dialogam e refletem momentos decisivos da cultura nacional. Nos convida à reflexão sobre as múltiplas identidades que constituem os nossos Brasis. É dividido em 2 módulos, um em cada semestre. No primeiro semestre, nós tivemos o primeiro módulo, intitulado de Retratos do Brasil, que apresentou os filmes Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade, Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, de Glauber Rocha, e Bye Bye Brasil, de Cacá Diegues. Nesse segundo módulo, que tem o título Brasis de Hoje e Amanhã, se propõe a investigar as diversas nuances de nossas identidades, pondo em discussão nosso legado sociocultural e o Brasil que queremos ser. Hoje, na quarta e última sessão desse segundo semestre, exibiremos o documentário Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, de Marcelo Gomes. Para quem ainda não conhece Urbanicidades, a gente sempre inicia, com a exibição do filme e depois, após o término, nós temos uma conversa com os nossos 2 convidados. E aí a gente abre o debate para o público presente aqui hoje, para comentários, perguntas e interações. Então, para o nosso debate, a gente conta com a presença do professor Jacob Carlos Lima, graduado em Sociologia e Política pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo, mestre em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo, com pós-doutorado no Department of Urban Studies and Development do Massachusetts Institute of Technology. Atualmente é professor titular no Departamento de Sociologia da Universidade Federal de São Carlos e atua em pesquisas na área de Sociologia, Sociologia do Trabalho e Sociologia Econômica, destacando-se as seguintes temáticas: trabalho flexível, trabalho informal e empreendedorismo, redes sociais e mercado do trabalho urbano, sociologia e trabalho digital, cooperativa do trabalho e economia solidária, cultura do trabalho e mobilidade. Também contamos com a participação de Luciano Bernardino da Costa, nosso segundo convidado, graduado em Ciências Sociais pela Unicamp, mestre em Educação pela Unicamp e doutor pela FAUSP. É professor do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP, co-coordenador do Núcleo de Espacialidades Contemporâneas, o NEC. É vice-presidente da Comissão de Cultura e Extensão do IAUSP e atua em pesquisa e ensino da graduação e pós-graduação, nas áreas de representação e linguagem da arquitetura e da cidade, área, artes, imagem e percepção do urbano. Atualmente desenvolve pesquisas problematizando as relações entre paisagem, representação visual e urbanidade. Para mediar o debate, a gente conta com o professor Manuel Rodrigues Alves, coordenador do grupo de pesquisa Lealc e professor doutor.
Então, vou passar a palavra agora para o professor Manuel. Desejo a todos uma ótima sessão. Bom, boa noite. Super rápido, eu queria só falar um pouco antes, no sentido de agradecer, né, a colaboração de todos que contribuíram com a Urbanicidades, hoje em particular aos colegas Jacó e Luciano que vieram debater. Agradecer ao SESC, né, por essa receptividade, a possibilidade que ofertou, e agradecer em particular, né, as pós-graduandas que, na realidade, foram quem colocam esse evento de pé. Eu espero que eu não me esqueça de ninguém. Né? Vamos lá. Bárbara Escodeler, Bárbara Gonçalves, Beatriz Ferreira, Camila Guimarães, B. Andreotti, Heloísa Cizeski, Lara Estival, Maíra Daites, Vanessa Fornec. Esqueci alguém? Acho que eu contei 9, falta uma. Não, a Heloísa eu falei. Bom, para quem eventualmente eu tenha esquecido, me desculpem, elas que efetivamente colaboram não, colocam de pé esse evento, e a elas, muito obrigado. Eu só queria destacar efetivamente, né, a feliz coincidência, eu acho, ao ciclo, né, nesse segundo ciclo, Repensando o Brasis, né, e a associação, né, com a Comissão de Cultura e Extensão do IAL, né, por duas razões, né, o IAL 22, né, seja a Semana da Arte Moderna e, né, o Bicentenário, daí a proposta, né, de Retratos do Brasil e Repensando o Brasis. Me parece que o filme que veremos hoje, né, sobre Toritama, ele é particularmente uma feliz coincidência quanto ao título Repensando o Brasil, pelo momento que vivemos. Né? Momento em que sofremos durante muito tempo, durante 4 anos, um ataque à democracia, né? Um aumento da miséria, um aumento da precarização das relações de trabalho, né? Um achaque, né, às instituições de ensino e de ciência brasileira, e que esperamos, né, que efetivamente a gente consiga virar a página, né, e repensar esse Brasil que tanto demanda, né, uma reconstrução. Eu queria deixar esse registro de agradecimento a todos nesse comentário. Muito obrigado, um bom filme. Um comentário bastante rápido, e aí fazer uma primeira pergunta. A vocês, para a gente conversar um pouco e, a partir daí, ouvirmos, né, os colegas. Marcelo Gomes parte de suas memórias do Agreste, do silêncio que não mais existe em Toritama, onde as fábricas chamadas facções vieram a substituir, né, a hospedagem dos funcionários do governo, a biblioteca, as festas de santos. Uma cidade que Toritama de 40 mil habitantes, responsável por 20% da produção de jeans no Brasil, 2 milhões de peças, e que retrata uma realidade econômica local, né? O jeans vendido a R$30, né? Um filme que traz diversos questionamentos, né? Como, por exemplo, o que passaria a ocorrer se em alguma cidade próxima os jeans começassem a ser vendidos a R$29. Me parece que é um filme sobre o trabalho, a exploração do trabalho mais precisamente, mas também sobre o tempo, né? Os tempos e sobre a solidão. Um filme da aparência, né, que pelas falas dos trabalhadores, e por outro lado da essência, né, do processo de produção, em que Marcelo Gomes opta por não retratar as pessoas, mas sim em apresentar personagens, seja Léo, o trabalho, a hora extra, ou o manequim de suas próprias criações e seu objetivo de luxar.
nesse sentido, representações da exploração do capital, do Léo no caso, e do próprio processo de exploração do capital, Oluxar. Algumas referências a Toritama a qualificam como oásis do que há de pior no neoliberalismo, da supressão do tempo do ócio pelo tempo do capital, da dimensão experiencial do trabalho e um tempo da precarização e da autoescravidão, né, daqueles que têm a liberdade do seu tempo, do empreendedorismo, do pagamento por produção e ilusão de liberdade, mas, de fato, empreendedores da subjetividade capturada e colonizada, né, pelo modelo, pelo capital. Tanto que do esvaziamento do sentido que se desenvolve por essa mesma exploração, fato esse que você pode questionar qual é o limite da capacidade dessas pessoas, até que ano, até que idade, né, conseguirão trabalhar, uma vez que sem o menor apoio social, de saúde, total precarização no Ocidente, mas algo que se perpetua nas suas próprias vidas, né? Porque a calçada, que era ocupada pelas cadeiras de balanço, passa a ser ocupada pelos idólatras, mesmo assim envolvidos no acabamento, né, das peças de jeans. Nesse sentido, né, eu encaminho a seguinte pergunta. Me parece que o filme introduz diversos questionamentos, sendo talvez o tempo de cada um o principal. Considerando a ilusão de sermos donos do tempo em Toritama, como vem a exploração do tempo de nossas vidas pela racionalidade neoliberal? Minha sugestão, talvez, começar com Jacó. Boa noite a todos e a todas. Então, gostaria de agradecer o convite do Departamento de Arquitetura do Instituto para estar aqui nessa discussão. Olha só, a questão do tempo no neoliberalismo, né, eu acho que ele é muito explícito no que diz respeito a formas de desregulação, ou seja, de uma saída do Estado de qualquer regulação, principalmente das relações capital-trabalho. Tá? E o filme mostra um local que foi sendo construído por nenhum planejamento estatal. Tá? Lembrar que todas as políticas da Sudene, de industrialização, etc., sempre terminaram, essas políticas terminaram nas capitais, tentando levar a indústria para o Nordeste, e nunca deu muito certo. A partir dos anos 80, 90, você tem uma mudança nisso. E no caso de Toritama, e do lado de Toritama tem uma cidade maior chamada Santa Cruz do Capibaribe, que de fato é um grande polo de produção de confecções, ou seja, é o segundo polo de confecções do país. Tá? E que quando você pensa em Toritama e Santa Cruz do Capibaribe, pouca gente ouviu falar o que é. Tá? Você está, duas cidades que estão na estrada entre Caruaru, em Pernambuco, e Campina Grande, na Paraíba. Tá? E, efetivamente, isso foi se criando a partir do quê? De confecções populares, tá? Antes de virar polo, que isso vira polo somente nos anos 2000, tá? O que você tinha era a chamada Feira da Sulanca, não sei se vocês já ouviram falar o termo Sulanca, que era concretamente o seguinte: você teve, no início, era uma produção que caminhoneiros levavam frutas para o Recife, ou a produção para o Recife, que é mais ou menos 180 quilômetros de Santa Cruz, né, um pouco perto de Toritama, e trazia de volta restos de tecidos de Recife. Lembrar que o Recife tinha uma indústria têxtil razoável, né, para os padrões nordestinos. E a partir de um determinado momento isso passou, as fábricas começaram a cobrar o preço desse resto de tecido, e os caminhoneiros começaram a trazer de São Paulo restos de tecidos que começaram a ser confeccionados por mulheres
nessas cidades e daí grandemente também na parte rural e vender em feiras populares na própria cidade. Isso foi se multiplicando e virou, essa feira da Sulanca começou a fazer parte dos mercados populares nordestinos. Tá? Por que Sulanca? Sul e Elanca. Acho que não sei se vocês, digamos assim, uma geração um pouquinho mais madura como a nossa, já vestiu muita camisa de elanca, né? Muita roupa de elanca. E isso começou a ser levado, restos de elanca, para a fabricação de roupas íntimas femininas, tá? E o que hoje a gente chama de modinha, né? Então começou a ter uma roupa muito barata, tá? E Toritama vem junto, a partir principalmente dos anos 70, com as tentativas de calçados, que não deu certo, começou a trabalhar com jeans, tá? Também começaram a se instalar lavanderias de jeans. Então, muita coisa que você vê no filme são lavanderias de jeans, na qual o jeans, o tecido é tratado, ele é tingido e etc, etc. E tudo jogado no Beberibe, que passa por Toritama, e que mataram o Beberibe ali, né? No sentido de que o tecido do jeans, o índigo, né? Aliás, a tinta dos jeans, né? O índigo, ele é extremamente poluente, né? E simplesmente era jogado. Estrutura urbana nenhuma, como vocês viram pelo caso de Toritama e Santa Cruz. Tanto é que nos anos 80, toda essa produção simplesmente não era contabilizada. Se você pegasse os índices do estado de Pernambuco, não existia, basicamente. A produção de confecções era Recife, o resto não existia. E a partir dos anos 90, você passa a ter uma situação quase que uma descoberta, por uma questão simples, né? Entra Collor, abre o mercado, entra os produtos chineses, ou seja, o neoliberalismo começa a arrombar a nossa porta, tá? E aí é descoberto o quê? Descoberto que lá em Santa Cruz, em Toritama, era tudo barato, por quê? Sem regulação nenhuma, ninguém pagava nada, nenhum imposto, nada, era tudo informal, tudo, digamos assim, entre aspas, ilegal, no sentido de que nada era registrado, e com isso você foi desenvolvendo uma produção crescente, né, que a moçada que produzia vendia. Vocês podem ver que basicamente é uma produção familiar, majoritariamente, certo? E que descobre, o Sebrae inclusive descobre Santa Cruz do Capibaribe. Então entra com os cursos de formação de empreendedorismo e etc, etc, que é muito anos 90, tá? E que já pega uma cultura local em que esses grupos, essas famílias já começavam a produzir e vender em toda a região Nordeste nas chamadas feiras da Sulanca. Então, se alguém já teve a oportunidade de ir para Caruaru, em Caruaru tinha uma parte da feira, né, porque eles vendem produtos locais, etc., uma parte que é a Sulanca. A Sulanca é exatamente esses produtos baratos, de roupa barata, confecções baratas, mas que começou a virar sinônimo de pobre, entendeu? É roupa barata para pobre, para vender numa região pobre. Só que nos anos 90 isso passa a ser ressignificado, no sentido de que, olha só, nós competimos com o mercado chinês. E com isso você passa a ter o Estado começa a olhar para lá, entidades, né, empresariais começam a se instalar e começam a perceber que, inclusive, a terceirização de grandes empresas lá naquela região vale muito a pena, porque 80%, 70% é tudo informal, ninguém paga nada. Vocês viram as fábricas e as facções. Inclusive as fábricas, lá eles chamam de fabrico, que são essas fábricas de fundo de quintal, mas que tem praticamente uma estrutura de uma fábrica. E a facção é como a coisa vai sendo terceirizada. Então você passa a ter uma rede que todo mundo está trabalhando. Então o pessoal trabalha como assalariado, mas obviamente não ganha nada. Compra uma máquina, começa a fazer por conta própria, e isso tudo é vendido na chamada Feira da Sulanca, que virou a Feira da Madrugada. Por que Feira da Madrugada? Porque toda a produção de Toritama, toda a produção de Santa Cruz do Capibaribe são vendidas às 2 da manhã, começam a ser vendidas às 2 horas da manhã do domingo e termina na segunda-feira, a meio-dia, certo?
E a lógica é essa, sem nenhuma regulação. Então, a própria ideia de assalariado lá nunca pegou, porque nunca teve assalariamento. Ou eram pequenos produtores, certo? De pequenos produtores começaram a vender tudo isso. Então, a lógica sempre foi essa, não, eu vou abrir meu próprio negócio. Tá? Não é à toa que o nosso presidente da República, né, que Deus o leve, esperemos, né, rapidamente, simplesmente teve Santa Cruz do Capibaribe como modelo. E Santa Cruz do Capibaribe foi o único município de Pernambuco que Bolsonaro ganhou 2 vezes. O único, vocês podem ver nas estatísticas do Tribunal das Eleições, etc. Certo? Porque a lógica sempre foi essa. E começou agora a ser incentivada através da questão do empreendedorismo. E qual é a lógica? Eu sou livre para trabalhar o que eu quero, o tempo que eu quero. E aí entra a sua questão, a ideia do tempo, da liberdade do meu tempo, eu faço o que eu quero, eu ganho. Porque a lógica neoliberal é do curto prazo, percebe? E desaparece a ideia de solidariedade social. É simplesmente eu trabalho para mim e vou me virar e vou para o carnaval vendo tudo, porque a lógica de planejamento não existe mais. Percebe? Não é... vocês até viram uma pessoa falando, um dos depoentes, né, falando, essa moçada que não pensa no futuro, porque eu quero direitos. Tá certo? E isso é muito comum, porque quando começa a ter filhos, começa a ter uma família para sustentar, a ideia do direito começa a aparecer mais. Mas você tem um local em que tudo é incentivado em função dessa liberdade. Eu não vou ficar assalariado, eu vou montar, através de uma máquina de costura, eu vou simplesmente começar a fazer uma pequena produção. Então a lógica é toda informal. E não é à toa que também é nessa época que a ideia de informalidade passa a ser entendida como empreendedorismo. Certo? Lembrar que tem uma pesquisa dos anos 80 de um economista peruano, que é o Hernando Tudo Soto, que ele exatamente vai discutir isso. O problema da América Latina não é falta de Estado, é excesso, certo? Porque a criatividade do latino-americano é muito grande. Por quê? Ninguém morre de fome. Aliás, desculpa, não falei bobagem. Ninguém está desempregado, está todo mundo se virando. Então, a lógica do se virar está aí, entendeu? Então, por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso também disse isso, a mesma coisa nos anos 90, que falou, olha, desemprego é coisa do país rico. Por quê? É coisa do país rico mesmo, porque o pobre aqui, ele se vira, ele vai vender, ele vai limpar, vai virar flanelinha no sinal de trânsito, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E isso passa a ser ressignificado, agora de uma forma positiva. Não é coisa de pobre, é efetivamente empreendedorismo. Empreendedorismo de si, que o Estado deveria deixar de lado. Então é a fala do Bolsonaro. Vocês querem empregos ou vocês querem direitos? Entendeu? Então a lógica, o Estado não vai fazer isso. O Estado vai regular apenas para o capital. E as pessoas são vistas como uma possibilidade de investir em si próprio. É o tal do empreendedor de si próprio. Né? E isso é a lógica que predomina. Se vocês pegarem a conversa dos trabalhadores lá, e hoje, que tem no Brasil hoje, é uma coisa que não é governo Bolsonaro, mas vem da década de 90, isso vem sendo fortalecido fortemente, e o assalariamento visto como, o CLT, por exemplo, visto como um atraso. Não é à toa que, se vocês pegarem os trabalhadores de plataforma hoje, de entrega, o discurso é o mesmo. Eu tenho a liberdade de fazer o meu horário. Eu tenho a liberdade de trabalhar como eu quero. Então, eu trabalho 16, 17 horas por dia, mas eu sou dono de mim. Eu faço o que eu bem entendo. Exato? Então, um pouco essa lógica, é esse neoliberalismo levado ao extremo, que agora nós temos a versão digital. Tá? E que, no caso de Santa Cruz e Toritama, nós temos a versão crua da informalidade se transformando, digamos assim, entre aspas, numa modernidade neoliberal.
certo? Não é à toa, hoje, o polo é o segundo polo confeccionista do país, e com várias ligações, por exemplo, com o Brás aqui em São Paulo. Então, grande parte do que era antes apenas para o Norte e o Nordeste, lembrar, minha gente, que nessas feiras da madrugada, de domingo e segunda, são mais de 300 a 400 ônibus que ficam parando, saem de Caruaru, param em Toritama, vão para Santa Cruz e distribuem para o resto do mundo. E hoje, para o país inteiro, e até para fora, certo? Inclusive com empresas, algumas lá também. Então você tem a lógica liberal crua, no sentido de que você não tem tempo, o tempo é ressignificado, mas ele também não é mais pensado o tempo enquanto planejamento da vida. Percebe? Você tem uma precarização geral da vida e vista positivamente por esses trabalhadores. Percebe? Um pouco nessa lógica, como eu falei, dos trabalhadores de plataforma. Boa noite a todos. Boa noite, Jacob. Boa noite lá. Eu gostaria de trazer uma situação particular da vida minha, que durante 4 anos eu morei em Americana, né? E nessa ocasião, durante esse tempo, a minha esposa diretamente estava envolvida na produção de peças para a CIA. Então, o irmão dela era dono de uma empresa que fabricava em média 100 mil peças por mês para a CIA, numa empresa não era familiar, ele já era, ou seja, com todas as questões trabalhistas, carteiras, dados e tudo mais, só que em função das pressões por barateamento crescente de custos, tá? E também de manutenção dos acordos comerciais com a CIA, ele passa a cada vez mais sofrer a pressão pelo barateamento e pela precarização do trabalho, mas que ainda no momento ainda estava naquela ocasião sobre o regime de trabalhistas e pelo menos com parte dos trabalhadores que se dedicavam a essa produção. Mas é interessante porque ele próprio conseguiu a expansão da confecção dele sonegando. Do contrário, ele não conseguiria expandir o negócio dele, tá? E essa sonegação fiscal resultou, inclusive, na falência. E aí você teve toda uma consequência crescente de encargos a ser encargos trabalhistas que ficaram até hoje pendentes, né? Então, e ao mesmo tempo, nesse período que eu vivi em Americana, algumas coisas eram muito interessantes, né? E as pressões que geravam para uma mudança da relação de produção. Houve a implementação, isso foi por volta de 98, 99, eu acho que por volta do ano 2000, houve uma tributação maior pelo governo do Estado de São Paulo. Essa tributação fez aumentar os custos, ao mesmo tempo você tinha que manter o cliente CIA, né, e dentro daquela produção, e isso forçou a confecção a buscar novos locais onde a tributação era melhor. E aí, no caso, particularmente, era no noroeste do Pará. Noroeste do Paraná, tá? Isso exigia uma logística, assim, completamente maluca, entende? Porque uma coisa, quando a gente está vendo esse filme, é interessante você pensar o que seria a cadeia produtiva de uma peça dessa, né? Então, eu estou pensando desde o algodão, da retorção desses fios de algodão, até depois a composição do plano do tecido, tá? A tintura, o corte. Então você tem toda uma complexidade de cadeia produtiva em que, vendo esse documentário, eu fiquei me perguntando, né? Inclusive, aonde que está essas outras ramificações, né? Porque, por exemplo, uma coisa simples, quem conserta as máquinas?
tá, que estão sendo utilizadas aí, né? Então, dentro dessa cadeia de produção, você tinha que iniciar a produção e justificar a produção como sendo originária no noroeste do Paraná, tá? Vir loucamente para uma estrada, isso eu falo loucamente mesmo porque você tinha funcionários que vinham a 140, 150 por hora para trazer as peças semi-prontas para a Americana finalizar. Mas você justificava a tributação em função da produção no noroeste do Paraná e fazia essa migração para São Paulo para concluir as peças para você poder manter um preço competitivo e entregar para a tua oferta prosseguir, tá? Isso se tornou uma bola de neve e, ao mesmo tempo, os encargos trabalhistas e as dívidas foram pressionando junto com a expansão da produção chinesa, né? E aí é interessante você pensar o que era Americana, né? Porque a Americana é uma cidade assim curiosa, porque quando você anda por ela, você vai ver vários galpões espalhados pela cidade. E eram galpões de tecelagem, em que você tinha todo o domínio de uma cadeia. Eu não conheço propriamente, provavelmente o professor Jacó conhece, eu conheço muito mais pela vivência que eu tive, né? Então você vai ter toda a cadeia produtiva ali concentrada na região de Americana, desde a retorção dos fios até o acabamento final das peças e a distribuição, né? E hoje, quando você vai na cidade americana, você vai ver esses galpões. Boa parte desses galpões eles são vazios, eles estão semi-desertos, tá? E alguns deles assim extremamente bonitos, muito bem feitos e projetados, né? Eu tive a oportunidade de fotografar alguns quando eu estava por lá. E hoje, ou pelo menos na época, né, que era ano 2000, isso estava praticamente desativado, né? Então, é interessante você pensar, né, essa cadeia produtiva que abastece o Brás, né, e essa outra cadeia que abastece essas grandes lojas e que elas têm um modelo de produção que, de alguma maneira, ela arrocha constantemente os próprios produtores, sejam eles, vamos dizer assim, regulados por uma legislação trabalhista ou de uma forma absolutamente informal, que era o que acontecia no segundo momento. Na hora que você começa a produzir no Paraná, você vai estar indo em direção a cidades como essas. Eu cheguei a visitar algumas, era o quê? Era você chegar nas portas das casas e negociar. Quantos que vocês podem produzir por mês? A gente está trazendo esse trabalho, mas aí às vezes eles já tinham um compromisso de uma produção com uma outra firma ou para uma outra grande marca, e você tinha que ficar negociando em função da habilidade, da habilidade daqueles ali que tinham já uma fama por ser muito hábeis em costura, você já tem um maquinário ali instalado, mas toda ela era uma produção familiar e sem qualquer vínculo trabalhista ali, né? Então é interessante pegar esse outro lado, né? Ao mesmo tempo, desculpa se eu estou me entregando, eu estou falando agora, respondendo um pouco mais, essa questão do tempo, né, da aceleração, né? É muito interessante assim, você pensar que viagens que eu fiz para o mestrado, você encontrar cidades muito pequenas lá no norte de Minas Gerais, onde você vai encontrar casais, né, isso para cima de Januário, tá? Umas cidades que são Itacarambi, Brasília de Minas, subindo até Carinhanha, até se chegar no divisa com a Bahia, que você vai encontrar nas cidades, essas cidades assim, extremamente pequenas, desertas, e ao mesmo tempo você vai ver o casal. Só que o casal de velhos, assim, eles não estão produzindo propriamente, eles não estão dando acabamento nas peças. Eles estão fazendo retorção de fio com algodão bruto, cru. Então, daquelas formas mais artesanais possíveis, se você pensar, que é a ideia da roca, que a gente pensa enquanto maquinário extremamente, né, arcaico, né, mas lá fazendo a retorção dos fios. E aí você passa por uma outra casa, você vai encontrar um outro casal, também já de idade,
e com uma pilha enorme de vagens de feijão, e eles descascando essas vagens de feijão, né? Então, o que são essas culturas de plantio, de retorção, que a gente poderia ser tradicionais e pelos quais foram substituídos por esses modelos de produção neoliberais aí, né? E uma coisa também, outra situação muito comum, era você ver pessoas na faixa de 30, ou seja, de idade produtiva, em terça, quarta, quinta-feira, eles na soleira da casa, esperando a época de corte de cana, em que eles iam descer para aqui para o estado de São Paulo para fazer o corte, depois eles retornavam. Então você tinha assim, era uma coisa impressionante, você percebia claramente essa sazonalidade, entende? Ou uma sazonalidade na forma de uma dependência com a produção agrícola aqui, né, nos países que eles faziam vir aqui, ou uma sazonalidade que está ligada ao plantio, né? Ou a fazeres domésticos que já vêm de uma herança ancestral, né? Falando no caso da retorção e na limpeza do feijão, né? Então é muito interessante pensar como que essa sazonalidade, no caso dessas cidades no Nordeste, em função de questões climáticas ou agrícolas, ou mesmo de uma relação de trabalho que ela é dependente aqui do Sudeste, elas se tornaram uma localidade assim, extremamente propensa, né, à implantação desse modelo neoliberal. E como que fica essa percepção do que é o trabalho? E uma coisa que me chama muito a atenção nesse filme, e aí realmente é algo que se soma e parece que se justifica essas relações. Eu estou falando assim da cultura, ou seja, da música, dessas relações, como o professor falou, de solidariedade social, que antes estava de alguma maneira representada na figura, na forma de religiosidade, mas que ela foi transposta e realocada para outro conjunto de sentidos que às vezes a música ela própria organiza e constrói esse entendimento, entendeu? Né? E a própria moda, porque de alguma maneira é curioso, eles estão dentro de um ciclo de produção da mercadoria que constantemente eu tenho que reinventar processos, novidades, esquemas de produção, tá? Ok? Por favor. Fazer um comentário assim rápido, para depois a gente abrir para a pergunta. Mas enquanto o professor Jacob falava, eu lembrei muito do conceito do Lavalle de Dardot, né, que eles vão trazer justamente esse ser empresário de si mesmo, né? E o quanto isso ele vai se dar através, principalmente, né, dessa lógica da concorrência. Mas não é uma concorrência somente com o outro, né? Ela passa a ser uma concorrência com você mesmo. Porque você começa a pensar da seguinte maneira: eu sou dono do meu próprio trabalho, eu sou empresária de mim, mas eu tenho que acordar às 6, trabalhar das 6 até às 10h30 da noite para ter uma renda considerável, né? E enquanto o senhor falava sobre as eleições, e eu não sabia desse fator, que o Bolsonaro ganhou em Toritama e tudo mais. Santa Cruz, que é do lado. Ah, tá. Santa Cruz. Toritama, o PT ganhou nas duas eleições, tipo 50 e pouco, 40 e pouco. Mas Santa Cruz é a única cidade de Pernambuco, quase todo mundo, não quase todo mundo, mas uma das poucas cidades do Nordeste. Porque logo após a vitória do Lula, o que eu comecei a ver nas redes sociais, assim, o tanto de gente, assim, que, enfim, apoia o atual presidente, que postaram da seguinte maneira: vamos todo mundo dormir, porque amanhã tem que acordar cedo para trabalhar, porque governo nenhum vai fazer o que eu preciso ter em casa, o que eu preciso ter na mesa, eu que vou trabalhar para conseguir isso. E o quanto isso livra a responsabilidade cada vez mais do Estado, né, que é justamente o que o senhor comentou. E aí um pouco do que o professor Luciano falou,
que isso se dá em Toritama, que isso se dá em Americana, e eu lembrei da minha cidade, né, eu sou de Goiânia, e lá em Goiânia tem várias feiras comerciais, assim, muito forte, porque justamente vem o pessoal do norte e do nordeste para Goiânia, nessa região, em um determinado bairro da cidade, que tem se transformado justamente por conta desse comércio, né, de atacado e varejo também, mas mais atacado. E o quanto isso, antes eram somente as barraquinhas e os trabalhadores informais, agora já tem grandes empresários, tem um shopping, tem hotel, para atender toda essa demanda. Enfim, quer falar? Por favor. Eu gostaria de abrir, né? Se não tiver uma pergunta, eu colocar para uma pergunta centralizada em nós. Pega um aqui. Oi, gente, boa noite, professores. Me chamou a atenção no começo do filme que sempre estava aparecendo homens nas máquinas, aí eu gostaria de entender melhor qual é o papel das mulheres, porque o professor já comentou, né, dessa questão de elas terem iniciado o processo, mas por que no filme eu só vi mais homens nesses trabalhos de ir levar, costurar? Enfim, aí eu gostaria de entender o papel delas na confecção, né, do jeans. E também uma outra coisa que eu fiquei refletindo depois, na visão deles faz muito sentido, né? Eles eram de umas, sei lá, eles eram agrícolas, sobreviviam de agricultura. E ter esse tipo de trabalho é benéfico, porque ele não é sazonal, né? Ele vai ter todo ano vai ter esse trabalho, então para eles faz sentido esse discurso do empreendedorismo, da liberdade, da autonomia. Aí eu gostaria de entender até que ponto isso é uma forma deles resistirem, se isso é uma forma de resistência desses trabalhadores, deles estarem aderindo de uma forma mais leve a isso, por conta desse contexto deles, anterior de pobreza, miséria. E eu acho que é isso, né? Obrigada. Não, deve fazer um bloco, mas talvez. Quem começa? Luciano. Eu estou curioso com relação a essa questão da mão de obra masculina também, sabe? Fiquei bem curioso com isso. Olha só, a questão da mão de obra é interessante, porque Toritama tem empresas, às vezes, um pouco maiores, que tem a ver com a chamada lavagem do jeans. Não só a lavagem, mas também aquela destruição do jeans. Né? O nome não é esse, mas concretamente, mas a moda estabelece. Né? Então, por exemplo, o pessoal recebe o tecido e já vem com as indicações. Né? Vocês até viram uma estilista, né? Dizendo, olha, eu quero que você queime aqui, queime não sei mais o que, destrua. Então você tem o laser que queima, você tem uma série de outras máquinas na qual você modela o jeans e coloca os adereços, né, que são necessários. Então você tem uma divisão do trabalho que os homens ficam com o que é considerado mais pesado. Então você pode ver, eles estão passando, tá? Estão carregando, você pode ver que o filme o tempo inteiro você vai ter eles, seja na moto, seja em carrocinhas, uma série de coisas, os homens estão fazendo esse processo. E as mulheres, elas ficam mais na costura, concretamente. Você sabe, é feminino, realmente, fortemente feminino, e você tem uma presença rural muito grande. Por exemplo, porque olha só, o polo, a gente geralmente fala Caruaru, Toritama e Santa Cruz. Mas, na realidade, são 54 municípios em volta, pequenos municípios, basicamente de rural, e que não tem outra atividade econômica possível. Tá?
Então, na realidade, não sei se dá para falar de resistência, mas é de fato o possível, sabe? E você entra na lógica desde o início, exatamente pela inexistência do Estado. O Estado sempre esteve ausente, entendeu? E a representação do Estado lá é que ele atrapalha, porque ele fiscaliza. Então, não sei se vocês prestaram atenção nas construções, no geral, os fabricos ou as facções estão dentro de quintais, estão dentro de casas, e que você não vê nunca identificação, porque é tudo ilegal. E a prefeitura, obviamente, faz vista grossa para isso. Mas, eventualmente, aparece lá o Ministério Público do Trabalho, entendeu? Aí dá problemas. Mas também, no momento que o polo se constituiu enquanto polo, que lembrar que os anos 90 também teve uma política nacional chamada arranjos produtivos locais, vocês já ouviram falar, que é exatamente esse negócio de você aproveitar o que seria, eu não estou me lembrando do termo, mas o que seria assim, que aquele município já tinha uma espécie de um capital acumulado para realizar determinadas coisas. Tá? Então você começou a ter vários arranjos produtivos locais e várias formas de produção distribuídas. Você falou, Luciano, do norte do Paraná, Cianorte é uma dessas cidades. Você falou de Goiânia, você está falando da Aparecida de Goiânia. Ou seja, você começa a ter vários povos, entre aspas, que num determinado momento eram reprimidos porque copiavam. Então era onde você comprava camisetas de marcas, obviamente, fabricadas lá mesmo. Enfim, tais produtos piratas, né, que eles eram destruídos. E que eles foram se rearticulando, foram se fazendo e criando marcas próprias e coisas desse tipo. Tá? Então você vai tendo várias situações. Essa divisão do trabalho que se mantém até hoje. O homem responsável pelo transporte e por uma série de outras coisas, as mulheres na produção e as mulheres também no meio rural. Certo? Você tem uma integração dessas mulheres no meio rural. Porque, olha só, Toritama tem 40 mil, Santa Cruz 130 mil, 140 mil pessoas, tá? Mas são cidades totalmente vinculadas a essa produção e cuja feira só funciona na madrugada do domingo para segunda. Então é muito interessante. Você chega lá, hoje não tem mais a rua, por exemplo, que foi substituída em Santa Cruz por um shopping enorme, com hotéis em volta de Ava 4 e com um estacionamento de milhares de ônibus que estão lá todo nesse período. Tá? E Toritama, a mesma coisa, só que a Toritama você pode ver que... Aquela rua do Tinga. Em Toritama você tem a Rua do Tins, que é na estrada que liga Toritama a Santa Cruz. Tá? Os ônibus vão parando tudo ali. Mas você já criou um shopping center. Também em Toritama tem um shopping center que chama Parque, não sei mais o quê, que, por interessante para vocês terem uma ideia, hoje ele é parte de uma cadeia de shopping centers populares de um grupo mineiro chamado Uai, certo? Que tem em Belo Horizonte vários shoppings e que tem em Toritama e que tem em outras cidades do país. Você começou a empresariar um pouco a Feira da Madrugada do Brás. Você pode ver que ela está sendo construída, é um grupo, e você passou a ter vários galpões no Brás que também viraram shoppings populares. Então, tem um aluno nosso que trabalhou com isso, Felipe, que chama de empresarização do comércio popular. Então, você vai tendo toda uma incorporação disso a essas estratégias globais. Tá? E só respondendo uma questão do Luciano, com relação a... Você falou assim da cadeia produtiva, né? Só para você ter uma ideia, tá? Nos anos 90, você começou a ter uma série de políticas que nós ficamos conhecendo como guerra fiscal, né? Em que começaram a atrair vários investimentos. Os governadores nordestinos começaram a atrair investimentos para lá. E das formas mais, digamos assim, sacanas possíveis, né? Tipo assim, começou com cooperativas de trabalho
que não eram cooperativas de trabalho. Mas só para dar um exemplo concreto, para vocês terem uma ideia, você teve a Nike e outras companhias internacionais, elas contratavam determinadas empresas no Caribe, que contratavam empresas em Novo Hamburgo para fabricar tênis e sapatos. Tá? Em Novo Hamburgo, e de Novo Hamburgo, o tênis era montado uma parte e terminado, para vocês terem uma ideia, só para a pesquisa que eu fiz, em Quixeramobim, no Ceará. Vocês já devem conhecer Quixeramobim pela música do Chico Buarque, lembra que ele só fazia sucesso em Quixeramobim? Então, Quixeramobim fica no sul do estado do Ceará e esse material ia de caminhão até Quixeramobim, de Quixeramobim para o porto de Fortaleza, ou para o aeroporto de Fortaleza, e voltava. A ideia dos custos, você tem uma renúncia fiscal monumental, as empresas não investem um centavo, o terreno o governo do estado que oferece, a prefeitura que oferece, água, luz, etc, etc. E você teve vários investimentos desse tipo e que continuam. Por exemplo, vocês conhecem a nossa loja Riachuelo, tá? A loja Riachuelo, ela terceiriza, e não só a Riachuelo, hein? Tem C&A e outras empresas também, terceirizam. Hoje também partes, né, de confecções, tá? Essas roupas que você compra na Riachuelo por um preço bastante interessante, tá? Eles terceirizam no Seridó do Rio Grande do Norte. Não sei se alguém já ouviu falar em Caicó. Tá? Em Caicó, na região de Caicó, você tem um conjunto de unidades em que você utiliza exatamente incentivos fiscais e quase como uma política pública, certo? Que a empresa justifica que está dando emprego a jovens naquela região, inclusive na área rural. Então, só para você ter uma ideia, que você passa a ter nos anos 90 a incorporação de territórios, a produção global, tá? Porque eu estou falando de Nike, não estou falando de outra, não, é Nike, e empresas espanholas e etc, etc, que você encontra tudo isso no interior do Ceará, ou, no caso de Toritama e Santa Cruz, numa ideia de comércio popular e de competitividade internacional que a produção de confecções brasileiras tem. Porque a China não arrebentou de vez. Entendeu? Aqui. Se você chega hoje em Toritama ou Santa Cruz, você tem tecidos chineses chegando. Você tem uma ou outra barraquinha de chinês. Mas ainda a produção brasileira termina sendo mais barata do que a chinesa. Para vocês terem uma ideia de como você passa a ter a incorporação de territórios que em outros momentos você nem imaginaria. Quixeramobim, por exemplo. Percebe? Ou qualquer cidade. Você vai para Jaú aqui, você vai ver que em Jaú você tem um monte de casas que você sabe que são oficinas de sapato, mas que são informais. Entendeu? E isso, declaração do nosso presidente. Esse é o modelo ideal de relação de trabalho. Informal. Ou seja, sem direito a nada. Você, então, Rapidamente, você falou de resistência, né? Se isso seria uma forma de resistência. Se você for olhar algumas dessas cenas, você vai perceber trabalhos extremamente repetitivos, né? Em que você passa horas e horas fazendo a mesma coisa. Por exemplo, pregando um botão, ou fazendo um alinhavo de uma extensão de costura, e ao mesmo tempo, cada ação e cada gesto desse extremamente repetitivo, ele está embutido de um determinado valor. No caso, 10 centavos ou 20 centavos. E todo o tempo, praticamente do dia, é dedicado a essa produção, tá? Onde a relação familiar, provavelmente, ela está absolutamente comprometida, tempos de alimentação, de convívio, desses ritos familiares, os pequenos ritos familiares, tá? Que criam um entendimento de você pertencer de você ter uma família, de você ter uma herança cultural, tá? Isso acaba sendo reduzido aos 10 centavos de cada uma dessas ações.
será que é possível pensar numa ideia de uma resistência, ou no sentido assim, de ter o mínimo de organização do trabalho, uma reivindicação por direitos, tá? Ou uma visão uma perspectiva um pouco mais alongada de tempo dentro desse regime, tá? Porque uma coisa é eu pensar a dificuldade de um camponês nordestino, e a outra é eu me apropriar espertamente dessa precariedade, tá? Como um fator de produção a baixo custo, em que você não tem nenhum elemento vamos dizer assim, que o capital propriamente invista, né? Okay? Então, eu, até pelo a gente tem um pouco no limite horário, eu gostaria de deixar mais uma ou duas perguntas, né, antes de fazer aqui uma última ponderação. Não sei se alguém tem mais alguma. Bárbara. Não vale perguntar da empresarização do comércio informal em áreas centrais. Mas você acha que eu já não deixei anotado isso daqui na minha memória? Eu tinha, na verdade, duas perguntas, mas acho que uma delas o professor Jacó já respondeu, mas eu vou colocá-la aqui mesmo assim, que foi de pensar o porquê da particularidade do caso da cidade de Toritama, né? Porque logo no documentário fala, é uma cidade do sertão, super seca. Nossa, mas tem a lavagem do jeans, né? Então, por que ali? Mas acho que com a sua fala já criou um cenário assim que eu já consegui entender o porquê disso acontecer ali, ainda mais as relações do trabalho, essa relação mais informal do trabalho. Também foi um terreno muito fértil, né, para as empresas do jeans chegarem ali. E aí, retomando o nome do próprio filme, estou me guardando para o carnaval chegar, dessa ideia de felicidade numa sociedade de consumo, que também é um modelo de felicidade que se embasa numa precarização do trabalho. Em busca qual é esse modelo de felicidade que a gente hoje tem na sociedade, que está tão fortemente embasada nesse consumo agorista e também está relacionado a uma forma de produção muito alienante, digamos assim, que você só faz uma parte do trabalho. Então, passo o microfone também para... Mais alguém? Tem mais uma pergunta? Mais uma daí. Não, né? Legal, por favor. Eu não sei se é uma pergunta. Boa noite para todo mundo. Eu comecei assistindo e com a pergunta que você fez sobre a quantidade de homens trabalhando, eu me lembrei de algumas cidades do sertão da Paraíba, em que você entrava na cidade e você só tinha mulheres trabalhando, uma quantidade enorme de mulheres trabalhando, pouquíssimos homens, esses homens em geral bêbados ou absolutamente nativos, jogando dominó ou fazendo alguma coisa na rua. O que me ocorre é assim, será que a gente não tem um outro aspecto, que é da criação de uma identidade que recupera o fato de que eu sou homem, mas eu tenho um lugar de trabalho, um espaço de trabalho na cidade de onde eu sou. Eu não preciso mais ir para São Paulo para ter trabalho, porque nessas cidades, claramente, os homens tinham migrado, porque eles não tinham onde trabalhar, não tinham trabalho e não tinham agricultura suficiente para a subsistência de todo mundo. Então eram mulheres muito fortes, mulheres que dominavam a sua vida e organizavam a vida da cidade, e os homens eram absolutamente inúteis e muito poucos. E me chamou muita atenção esse aspecto. Você tem homens altamente produtivos, orgulhosos do seu tempo, orgulhosos do quanto eles dominam o próprio tempo e o próprio ganho, e eu estou contrapondo um pouco essas duas situações. Será que a gente não tem algo junto com essa questão do liberalismo extremo,
uma mudança na identidade dessas pessoas e numa autovalorização, inclusive por uma questão de sobrevivência, porque não dá para sobreviver sendo nada uma vida inteira. Então, eu fiquei com essas duas imagens, né, de uma experiência pessoal do sertão da Paraíba e desta do filme, de tantos homens produtivos na sua própria cidade e orgulhosos de estarem ali, ganhando 10 centavos por nada, mas ali. Né? Agora você me provocou um pouquinho, mas eu bem rápido, tá? Eu posso pensar a exaustão como um modelo produtivo? Eu posso pensar a exaustão como um modelo, como tendo um avesso, que seria a extrema, vamos dizer assim, o entretenimento ou possibilidade de felicidade? De que modo, qual que seria a outra face da moeda exaustão? Você vê várias vezes no filme essa situação de extrema exaustão e o tempo usado enquanto extrema exaustão. E aí você tem um outro momento em que parece que essa exaustão, ela é de alguma maneira, ela é justificada, mesmo que seja no tempo do carnaval. E ao mesmo tempo é um tempo extremamente curto, que é o tempo do carnaval. Então, se você for ver, se você tem um apagamento das possibilidades, da minha forma de entender, inclusive das pessoas pensarem em outras perspectivas. É muito curioso, se você for pensar, a fala daquele personagem, em que ele fala assim, eu gostaria muito de ter pessoas que viessem em minha casa procurar. Tá? Quando ele fala isso, você vê que tem a abertura na experiência de vida daquela pessoa de outras possibilidades de vida que de alguma maneira nem foram consideradas, nem tiveram oportunidades ou foram radicalmente abortadas, porque você não tem nenhuma estrutura que dê a possibilidade a essas pessoas a isso. Então, e aí eu fico com dúvida, né? Mesmo porque o João Paulo também falou uma outra coisa, né? Que é a questão da solidão, né? Porque aquela exaustão parece que ela está preenchida de uma certa solidão também, né? Eu não sei propriamente essa questão do... Olha só, começando pela exaustão, eu acho que é interessante colocar que você tem uma substituição da chamada, que a gente chama de cidadania social, cidadania salarial, por agora uma cidadania marcada pelo consumo. Ou seja, a ideia de participação, de inserção social é dada pelo consumo. Cada vez mais isso. Você pode perceber que mesmo aqui no Brasil, nas últimas décadas, dos governos Lula, por exemplo, uma coisa que marcou muito a chamada nova classe média foi o fato de poder consumir. Então, de repente, está todo mundo no aeroporto, está todo mundo comprando um carro, está todo mundo fazendo uma série de coisas. Percebe que isso, de certa forma, mesmo no governo progressista, mostra um pouco essa mudança, esse deslocamento dessa cidadania salarial, que é uma cidadania voltada a direitos. Então, por exemplo, eu posso ganhar menos, mas eu tenho direito à saúde, eu tenho direito à aposentadoria, enfim, eu tenho uma forma de inserção que é por aí, tá? E que muda com o neoliberalismo. Agora é o vire-se, tá? E esse vire-se do neoliberalismo aparece muito na economia digital, na questão da gig economy, né? Que é a versão primeiro mundo do vire-se, tá? Ou seja, você se vira. E você se vira, tipo assim, acaba aquela ideia de solidariedade social pensada enquanto coletivo, tá? Que agora é uma coisa individual, tá? Eu estou me guardando para quando o carnaval chegar, eu vendo minha geladeira e caio uma farra e volto e compro a geladeira. Ou seja, não tem mais aquela ideia de futuro, aquela ideia de um planejamento. Eu acho que vai um pouco por aí. Percebe? Então o consumo ele assume um modelo de integração social. Percebe? Eu me sinto integrado
se eu consigo comprar um carro, se eu faço isso, se eu faço aquilo, tá? Estou sozinho trabalhando, sim, você tem uma solidão do trabalho o tempo inteiro, você não tem mais momentos para se sociabilizar, porque agora você trabalha o tempo inteiro, mas esse trabalho o tempo inteiro significa que vou ter uma moto, isso é uma forma de eu me integrar, eu vou ter um tênis mais chique para fazer isso, para fazer aquilo. Então muda os marcadores de inserção social, tá? E que é algo que o neoliberalismo propõe mesmo, percebe? Você tem uma precarização geral, não é só uma precarização da vida, mas do trabalho, mas é uma precarização da vida, de uma forma ampla, né? Tudo está dentro desse novo tempo e da forma como você passa a utilizar esse novo tempo, você achar bom, você, aliás, é convencido a achar isso bom. Eu adoraria entrar nesse debate por duas coisas, seja a questão da felicidade, que eu acho que é uma especificidade toritana, é uma especificidade da sociedade que vai valorizar a instantaneidade, a fugacidade, uma série de outros valores, ou mesmo a questão da exaustão, né? Em que medida o nosso tempo já não é capturado. Hoje a gente ouve falar a síndrome de exaustão, a síndrome do burnout, né? Pelo que não existia alguns anos atrás, ou que não se falava, embora a síndrome já existisse. Tem algum. E aí existem dois livros, né? Sociedade da Transparência e Sociedade do Cansaço, que na verdade é Burnout Society, Sociedade da Exaustão, e se alguém tiver interesse de ler, do Byung-Chul Han, mas não leio em português, que a tradução é muito ruim, né? Inclusive o final. Mas não vou entrar, faço o adiantado da hora. E eu gostaria de deixar uma última, pedir a vocês dois, uma última rápido comentário em relação ao seguinte. Em várias das entrevistas, o Marcelo Gomes afirma não apenas sobre este filme, mas sobre outros filmes dele, que para ele fazer cinema faz sentido para ele procurar mostrar o que ele não compreenda, né? Ele não tem o conhecimento, ele usa o cinema, ele usa a linguagem fundamentalmente documental para procurar isso. Nesse sentido, eu gostaria de ouvir um pouco de vocês o que o filme deixa em termos de um aprendizado para a reconstrução, né, do Brasil. Não aprendizado não é o termo, mas enquanto um questionamento possível para a reconstrução do Brasil neste momento, uma vez que o título do ciclo é Repensando o Brasil. Quem quer começar? Você? Olha, tem uma coisa que eu acho bem cômoda nesse filme, que é justamente um sentido meio jocoso, às vezes, né, que os personagens sugerem, né? Ao mesmo tempo, como que nós vemos esses personagens, né? Em que medida que eles reforçam certos conceitos do que a gente tem compreendido como nordestino, ou sotaques próprios, ou uma certa autenticidade que de alguma maneira nós procuramos evitar, sabe? Porque de alguma maneira nós nos vestimos enquanto personagens sociais, dependendo dos contextos em que nós circulamos, né? E aí eu tenho o filme como uma forma de dar voz, uma forma de aproximação, como uma forma de pensamento, tá? Então tem esses dois aspectos, né, que eu deixo a pergunta um pouco assim para todos aqui, para vocês, sabe? Porque eu acho que a questão de pensar os Brasis hoje passa por a gente ouvir, tá? Argumentos que justifiquem coisas que a princípio são completamente perversas e desprezíveis, sabe? Porque o meu entendimento hoje está colocado em xeque, tá? E eu acho que para muitos de nós, assim, né?
Então, o que é esse ouvir? O que ele dá com os conceitos prévios que nós fazemos a respeito de certos grupos de população, inclusive para a gente não compartilhar, né? Os nordestinos, né? Eu liguei assim que o Bolsonaro perdeu, liguei para um amigo meu, né, do Nordeste, um professor lá da Universidade de Pernambuco, agradecendo a ele. Eu falei, deixa eu agradecer, entendeu? Porque eu acho que o filme mostra que nós conhecemos muito pouco o país que nós vivemos. Sabe? Eu acho que se sabe muito pouco. Né? Eu acho que ainda mais o paulista, ele tem aquela visão um pouco que o norte-americano tem, né? Eu não preciso conhecer o resto. Sabe? Eu já conheço tudo. Tá? O capitalismo se desenvolve aqui, etc, etc. Quando, na realidade, quando você sai de São Paulo, aliás, mesmo de São Paulo, eu acho que a gente não conhece. Tanto é que a gente se assusta quando descobre que a direita tem um apelo monumental entre a população. Sabe? Quando você, de repente, descobre que o teu vizinho é um fascista enrustido. Ou não que seja necessariamente fascista, mas que tem umas tendências assim que você acharia que, não, nós estamos já num país quase civilizado. Tá? Então, eu acho que, efetivamente, para conhecer, para entender o Brasil, ou para propor um Brasil novo, a gente precisa conhecer o Brasil de fato. E nós não conhecemos. Eu acho que o filme tem essa vantagem. Mostrar Toritano, por exemplo, que provavelmente é desconhecido para a maior parte da população, nem sabia que isso existia. Tá? E que nós estamos falando com o segundo polo confeccionista do país. Entendeu? Todo mundo aqui conhece o Brás, mas não sabe que parte da produção do que é vendido no Brás vem de Toritano, lá de Santa Cruz do Capibaribe. E que você não conhece o Nordeste. Tá? A gente conhece o Nordeste turístico das praias, entendeu? Mas você não conhece o Nordeste real, entendeu? Que não é o Nordeste isso da fome, da seca, porque, por incrível que pareça, né, minha gente, nós que somos de uma geração um pouco mais madura, nós estamos acostumados a que toda seca você tinha invasão do comércio, invasão das cidades nordestinas. De 2004 a 2016, nós não tivemos isso. Por quê? Porque você teve políticas públicas que tirou, não é que não teve seca, continuou tendo seca. Ou seja, o problema do Nordeste nunca foi a seca. O problema do Nordeste sempre foi a desigualdade social, que é escandalosa, as formas de dominação que você tem lá, que aqui é a mesma coisa, minha gente. Tá? Lembre-se que num determinado momento a gente achava, pô, aquele Nordeste atrasado que vota nas piores figuras. Hoje em dia nós temos condições de falar isso? Não. Veja o que os paulistas elegeram. Veja o que os cariocas elegeram. Entendeu? Ou seja, o nosso Sul Maravilha é um horror. Entendeu? Então, tem que tomar cuidado quando falar de outras regiões do país. Ou seja, nós não conhecemos o Brasil. Enquanto a gente efetivamente não ir atrás de saber que país que nós vivemos de fato, e não apenas do que nós gostaríamos que fosse, a gente não vai poder fazer grandes propostas. Entendeu? Eu acho que sim. Conhecer é possível, dá para você atenuar uma série de coisas, mas temos que enfrentar concretamente uma desigualdade social que é uma das maiores do mundo. Percebe? Que nós temos uma classe dominante estúpida, entendeu? Como dizem alguns autores, certo? Ele é totalmente voltado a uma colonialidade concreta, entendeu? Que continua sendo uma classe dominante que vai para Portugal e vai para Miami, certo? Que é incapaz de entender o seu próprio país e não está preocupada com isso. Nunca teve. E agora menos ainda. Eu acho que é um pouco por aí. Temos que enfrentar isso. Gostamos ou não. Bom, gente, infelizmente a gente tem que encerrar a sessão de hoje. E aí você falando do Nordeste, mas a gente não pode esquecer também que desde o primeiro dia da colonização, o Nordeste sempre foi explorado. Então só tem, né, desigualdade, você também tem exploração. Exato. Bom,
Como encerramento dessa sessão do Urbanicidades, eu gostaria de agradecer ao trabalho e comprometimento da equipe do Urbanicidades, já citada, mas eu vou citar de novo, Bárbara Guazelli, Bárbara Scudeler, Beatriz Carvalho, Camila Guimarães, Vanessa Fornec e eu, Lara Estival, ao Manuel Rodrigues Alves, professor do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP, coordenador do LEALC e criador do projeto que mediou a sessão de hoje, à Comissão de Cultura e Extensão do IAL e ao Camilo, em representação ao SESC, mas é Sandra, né? A Sandra, que está aqui hoje, pela disponibilidade e parceria nesse projeto. Agradeço novamente ao professor Jacob e ao professor Luciano pela presença e pelas excelentes falas que enriqueceram o nosso debate. E também a todos, todas e todos que participaram e vieram prestigiar o evento. Muito obrigada e boa noite, gente.